Êxodo 25, 26. Vamos lá. 22, 25, 26. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usuário, não lhe imporás usura. Se tomares em penhor a veste do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. Muito bem. Aí nós temos os dois versos, 26 e 27, não é isso? E nós vamos falar sobre lei e amor. Ouçam bem isso aqui, ó. Não, foi 25, 26. Não, é 26 e 27. Leu o 27. Porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Muito bem. Então nós vamos falar hoje sobre lei e amor. A disparidade entre lei e amor. Eu creio que você já ouviu pessoas dizerem assim, eu já expliquei isso aqui. A lei é maldita. Não, nós temos que entender. A lei não é maldita. A lei é a palavra de Deus. A lei, se vocês analisarem os diversos termos, mas em especial a Torá, quando você vai para o Salmo 1, quando você medita no capítulo 1, verso 2, nós temos claramente isso. A palavra de Deus ali, aquele que medita na palavra, é uma referência à lei, mas a lei é a Torá. O Salmo 119 é a Torá, é a palavra de Deus. Então, a lei de Deus não é maldita, a lei de Deus falava de Cristo. Os profetas, a lei, os escritos, os salmos, tudo é a perfeita lei de Deus. O problema não estaria na lei. O problema estava em quem não obedecesse à lei. Quando você vai para Deuteronômio 28, o verso 1 começa: se ouvirdes os meus mandamentos, e se vocês tiverem o cuidado de fazer tudo conforme está escrito, então serás bendito. Mas a maldição viria pelo... Desculpem, a maldição viria pelo não cumprimento da lei, tá certo? Então, nós vamos falar hoje sobre lei e amor. É possível haver essa harmonia, essa conexão, essa junção de lei e amor? O versículo que nós acabamos de ler, 26 e 27, diz que sim. Agora, quando é que lei e amor podem funcionar perfeitamente bem? É claro que você que é inteligente, você já vai perceber. Se a lei é a palavra de Deus e o crente vive a palavra de Deus, então, ou o israelita vivesse a lei de Deus, então ele poderia facilmente ter essas duas coisas em harmonia. Ok? Nós temos o conjunto de leis positivas, as leis que na verdade elas são resultados e análises de um corpo jurídico e que traz essas leis positivas, como os nossos códigos, Código Civil, Código Penal, Código do Consumidor. São as leis positivas. Essas leis, segundo o próprio pastor Cláudio Honor de Andrade, me parece que naquele dicionário teológico, ele deixa algo bem claro. Ele diz que essas leis positivas, nós temos aí o direito natural. Quem tratou disso foi Santo Agostinho, lá pelo século IV. Então, as leis naturais, elas têm a sua fonte originária em Deus. Deus é a fonte desta lei. Ainda que, por exemplo, alguém diga o Código de Hammurabi tem coisas boas nas suas leis. Sim, porque o homem, como ele tem algo de Deus em si, é claro que ele tem esse direito natural. E pode surgir de uma nação, até uma nação ímpia, ela pode ter resquício de leis que possam representar ou falar do Deus eterno, ok? Então vamos lá. Nós falamos ontem do verso 25, daquele que fazia o empréstimo. Explicamos que o empréstimo, ele era aceitável. O pobre podia fazer empréstimo. Agora, não se deveria fazer com usura, ou seja, juros exorbitantes. Não. O israelita que tivesse o temor de Deus, ele não iria emprestar a um pobre. Não era um empréstimo para comércio, não era um empréstimo para negócios. Era um empréstimo por necessidade.
Então, um judeu pobre que tivesse temor de Deus e fosse ao rico que também tivesse temor de Deus, ali o que iria prevalecer era a lei do amor. Essa lei do amor iria fazer com que o judeu não oprimisse aquele que emprestasse, não oprimisse o que estava recebendo o empréstimo. Mas era claro, como se tratava de homens, então, para mostrar que a pessoa ia devolver o empréstimo, às vezes alguém pegava como penhor, essa expressão aí, raval do hebraico é amarrar, é tomar como penhor, é penhorar, é segurar alguma coisa. Esse é o sentido da palavra penhor, raval. E esse raval aí, a pessoa pegava para amarrar aquele que havia pedido o empréstimo, ele tomava a sua veste. Interessante aí, como é que diz o verso 26? Se tomares em penhor a veste do teu próximo... Olha aí, a veste do teu próximo. Salmar, essa expressão aí do hebraico, salmar, veste, vestido, pode também se falar de uma capa ou de manto. Então, a nossa tradução, ela usou a palavra veste, mas eu poderia também usar a palavra capa. Eu poderia usar também a palavra manto. É claro, como diz Dobson, a palavra colocada aqui na tradução vai depender do ambiente, vai depender da cultura, né? Então, para nós aqui ficaria melhor vestes e não capa. Então, muito cuidado quando você for fazer essas análises nessas traduções, porque às vezes uma palavra ela está ali, mas ela não quer ou ela não tem a sua aplicabilidade bem para aquele contexto. Isso é um trabalho lindo que os tradutores fazem. Vocês já imaginaram? Quem vai traduzir uma Bíblia para o espanhol, ou quem vai traduzir do hebraico e do grego para o português. E aí vocês já observaram que nós temos diversas matizes, nós temos diversas cores, temos diversos significados de palavras no nosso país, inclusive de região para região. Então já imaginaram alguém pegar uma palavra de um dicionário hebraico? Ele tem que olhar para aquela palavra e encaixar ela dentro do contexto que aquelas pessoas vivem. Isso não é alterar a Bíblia, isso é adaptar uma palavra para aquela necessidade. Vocês entenderam? Então isso é algo muito importante e lindo que os tradutores fazem. É um trabalho pericioso, é um trabalho difícil, mas gratificante. Por isso nós queremos louvar a Deus pela vida dos tradutores, desses que trabalham esse lado científico da tradução bíblica. Então, aí fala de vestes, mas pode ser manto, pode ser vestido, pode ser uma capa, conforme o próprio texto hebraico está dizendo. E essa veste aí seria a parte externa. Então, nós podemos analisar que se alguém tomasse algo como penhor, como seguro, aí a Bíblia diz que isso não era errado. Vamos ler aí Deuteronômio 24, verso 10. Vamos lá. Deuteronômio 24, vamos ler do verso 6, aí depois do verso 10. Não se tomarão em penhor as duas mãos, nem mesmo a mão de cima, pois se penhoraria sim vida. Sim, vai lá. Esse foi o 5. O 5. Agora o 10. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Olha, vocês podem observar que até hoje nós temos aí uma lei que um cobrador não pode entrar na casa de uma pessoa. Está na Bíblia já aí. Está na Bíblia. Então, vamos ler ainda a palavra de Deus em Ezequiel 18, verso 7. Vamos aí. Ezequiel 18, 7. Vamos lá? É a palavra de Deus, né? Nós estamos aí para... Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, não dando pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste. Muito bem. Vocês podem observar aí que essa palavra moto está em Deuteronômio quanto? Aqui é Ezequiel. Ezequiel, né? Nós já fizemos a leitura de Deuteronômio, né? Já. Pronto. Mas essa palavra mó aí, era aquelas pedras que era usada para tipo moinho,
mas na verdade estava falando de algo muito especial que não deveria ser tomado como empréstimo, porque a pessoa dependeria daquilo ali para fazer o seu trabalho, ok? Deuteronômio 24 fala isso. Então, a Bíblia ela está deixando bem claro que nesse empréstimo a pessoa poderia dar ou tomar a veste externa ou a capa como penhor. Era simplesmente, o que era esse penhor, pastor? Era simplesmente para a pessoa dizer assim, ó, eu estou te emprestando isso aqui e eu vou ficar aqui com a tua capa só para você se lembrar que você precisa me devolver o que é meu e eu vou devolver o que é seu. Olha como a Bíblia é linda, gente. Não tem como tu ser enganador, enrolão. Uma pessoa que lê a Bíblia sinceramente, hoje nós temos muitos crentes. Ontem eu vi um vídeo, um pastor dizendo, a maior prova de que alguém é usado por Deus não é fazer um paralítico andar, não é jogar o terno e as pessoas caírem, e é verdade. A maior prova de que alguém é usado por Deus está nesses detalhes. Como é que eu sei que uma pessoa é santo de verdade? Quando é que eu sei que uma pessoa tem santidade na vida? Não é quando ele corre dentro da igreja, pula. Para mim isso aí, irmão, é apenas um exterior. Sabe quando é que eu sei? É no ato de humildade. É no ato da responsabilidade. É aquele irmão que toma emprestado e devolve. É aquele irmão que o outro vai lá e diz assim, olha irmão, naquela hora o senhor me deu isso aqui, o senhor... Não, irmão, nem estava lembrado. Não, mas eu me lembrei, a minha consciência não me deixou em paz. Está aqui. É aquele irmão que está lá no mercado cortando a carne, ele é um açougueiro, ele está cortando a carne, aí ele diz assim, tem um monte de pé velho aqui, tem um monte de osso velho, pé, pelanca, sei lá como é que chama, como é que você chama aí? Ele chama, aqueles restos, que é aquela carne que, na verdade, ele vou aproveitar essa velhinha que veio comprar aqui uma carne, aí ela não tem tanta inteligência, você pega só o mais ruim e bota para ela. Agora imagine um açougueiro crente, se ele olha para uma pessoa dessa, indefesa, aí ele até olha para ela se enrola aqui na contagem do dinheiro, ele diz, não, minha irmãzinha, pegue bem aqui, ó, aqui é tanto, a senhora me dá tanto, pegue tanto, olha, e a carne que a senhora comprou, essa daqui, eu estou botando aqui o bom para a senhora. Isso é crença, meu irmão, isso é crença. Em cada pequeno ato, em cada gesto da nossa vida, é que se nota que você é crente. Há muita gente, meus irmãos, que é uns glória altão, é um negoção, e nós não somos contra isso, que isso é bom e é maravilhoso, mas que o teu glória seja condizente com a tua vida de humildade, de sinceridade e de santidade, porque como diz um certo pregador, o que tu falas tão alto na pregação, eu não escuto bem por causa da tua vida. Entendeu como é as coisas? Então há coisas... É muito difícil ouvir uma pessoa que quer demonstrar uma santidade, mas é de trapaça, é de engano, é de divisão, é de contenda. É muito difícil te ouvir, meu irmão. É muito difícil acreditar no teu barulho. É por isso que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai no ponto nevrálgico, ele é tônico, ele é usado pelo Espírito Santo. Ele diz, ainda que você dê o seu corpo para ser queimado, ainda que você faça o maior barulho, se não tiver amor, se não tiver amor, de nada adianta. Deu para entender agora? Então, o israelita pobre ia ao israelita de condição, e ele dizia, me empreste isso aqui, eu preciso, eu estou passando necessidade. Não, meu irmão, eu vou te emprestar. Mas aí, só para te ajudar, era lei, tá aqui, ó. Leve isso aqui, mas eu vou ficar com a tua capa. Eu vou ficar com a tua capa. A capa não era para explorar. A capa era simplesmente para dizer, no findar do dia, venha devolver o que tomou emprestado. Devolva. Eu já falei aqui. Devolva, faça um compromisso. Aquele livro que tu tomou emprestado, dizendo, irmão, eu quero só ler, e tu nunca devolveu. Vá hoje no irmão. Ô irmão, lembra aquele livro que você tomou emprestado? Que eu tomei emprestado? Tem 20 anos, irmão. E o pastor Zé disse que eu tenho que devolver ele hoje. Devolva esse livro, devolva algo que você pediu para alguém. Faça isso, devolva, faça isso. Observem bem, ele pegava a capa, e essa capa era a parte externa. Olha, isso aqui é muito sério. As pessoas pobres, essa capa não era a parte de luxo. Essa capa não era a parte de luxo. Essa capa era a parte do pobre. Que durante a noite, como fazia frio, ele precisava do quê?
dessa capa. E essa capa, aquele que havia emprestado, ele não poderia ficar com ela. Que coisa linda, gente. Que coisa linda isso aqui. Ou seja, você tem aqui a lei do empréstimo, mas você tem algo que falava mais alto que a lei, o amor. Entendeu agora? Uma coisa é a lei, uma coisa é código. Esse é o grande problema nosso. Por exemplo, não adianta eu ficar no púlpito da igreja dizendo para o crente, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se o crente obedecer a palavra, a lei de Deus, e ele tiver amor, ele vai obedecer sem que ninguém mande. Eu me lembro que eu li um livro de filosofia, me fugiu aqui agora o nome do autor, e ele dá uma explicação disso. Ele diz que há pessoas que obedecem à lei porque tem medo de ser multado, tem medo de ser punido, tem medo de ser castigado. Então ele obedece à lei à força. Mas existem aqueles que obedecem à lei por duas razões. Primeiro, não somente uma questão de obrigação, mas a questão da consciência e a questão do amor. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Bíblia diz que se o jumento de um inimigo estivesse morrendo, caísse em uma cova, aquele irmão que tivesse Deus e amor, ele não ia querer saber se é inimigo. Ainda que ele tivesse consciência que aquela pessoa fosse inimigo, mas como ele tinha o amor de Deus no coração, ele ia salvar aquele animal e dar e devolver para o seu amigo. Deu para entender? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Você para num semáforo e aí você vê que o sinal está vermelho, não vem carro nenhum. Aí você diz assim, eu vou passar, não vem carro nenhum. Então você tem uma consciência. Mas aquele irmão que olha e diz, está vermelho, não tem carro nenhum, mas eu vou ficar aqui, porque pode ser que outra pessoa venha de imediato e aconteça um acidente. É a lei com amor. Deu para notar aí a diferença? Há muitos que cumprem a lei por obrigação, questão de consciência. Há outros que cumprem a lei pela consciência, mas também pelo amor. Veja que aqui na letra da lei já tinha um amor. Por que o israelita que emprestava o dinheiro tinha que devolver a capa? Porque aquela capa era o objeto que aquele pobre colocava à noite, servia como protetor, servia como cobertor, servia como proteção do frio. O que fosse rico, avarento, não devolveria, porque não tinha amor. Mas aquele que tinha amor e a lei no coração, ele ia chamar a pessoa, você não pôde me pagar ainda, devolver meu empréstimo, mas está aqui a tua capa. Amanhã venha de novo, traga a sua capa, enquanto você não puder me pagar. Aí ele devolvia. Isso aqui é lei com amor. Gente, isso aqui é lindo demais. Eita, meu Deus. Lei e amor. Amor e lei. Deu para entender? É possível, sim. Tem filho aí que para obedecer o pai, para fazer o bem com o pai, ele precisa de uma obrigação judicial. Que coisa horrível. Tem marido aí que para viver bem com a mulher, para não estar atacando ela, é preciso obedecer à lei Maria da Penha. Não. Tem que obedecer lei com amor. Você não vai feri-la, não vai bater, não é só porque tem uma lei, é porque você tem amor. Isso aqui se diferenciava de todas as demais nações, entendeu? As outras nações tinham códigos, tinham leis, mas não tinham o recheio do amor, não tinha a cereja do amor. E aqui tem, entendeu? É um novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Senhor Deus, que esse amor esteja em nosso coração, que esse desejo de querer o bem do próximo, a responsabilidade para com o meu semelhante, seja cumprido tanto pela lei como pelo amor. Que cresçamos nisso, Senhor, que desenvolvamos mais e mais a nossa vida, tanto pela lei, mas recheada, marcada do verdadeiro amor de Deus em nosso coração. O amor é paciente, é benigno, é bondoso. O amor todo sofre, o amor todo suporta. Abençoa teus filhos, dai-nos um dia de paz e
e um dia de amor, em nome de Jesus. Amém. A irmã Carolina está pedindo uma palavra para o filho dela, que hoje está aniversariando 9 anos. Está fazendo 9 anos. É o Sérgio. Sérgio, a palavra para ti é Lucas 2,52, viu? Crescia Jesus em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. Que você tenha esses 3 crescimentos aí que a Bíblia está falando. Cresça em estatura, seja saudável, tenha a capacidade física, cresça em sabedoria, também um lado intelectual, um lado pensante, e cresça na comunhão com Deus. Se você crescer assim, será um instrumento nas mãos do Senhor. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Flávia também está aniversariando. Flávia. Santidade. Parabéns pra vocês, muitas felicidades. Parabéns pra vocês, muitas felicidades. Sérgio e Flávia aniversariando aí, Deus abençoe. Pai, abençoa teus filhos que completam mais um ano de vida, colhendo a flor no jardim da sua existência. A cada um que o Senhor dispense as ricas bênçãos dos céus. Traz paz e prosperidade para todos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos.